noite a todos. Eu queria hoje entrar em um tema interessante, um tema muito que a gente não vê sempre no judaísmo, mas é um tema legal, um tema divertido. Existe uma regra que muitos gostam de entender melhor, como que a gente deve dormir, ou seja, quanto tempo eu devo dormir de acordo com a Torá. E para isso, a resposta é que muitos sábios, eles já se prepararam para isso e já pediram para que as pessoas dormissem 8 horas por noite. Outros sábios falam, não, dormir, na verdade, é uma perda de tempo. Então a pessoa tem que dormir menos do que 8 horas. Hoje em dia os médicos aconselham de 6 a 8 horas. E a verdade é que cada um deve fazer como ele se sente melhor. Ou seja, se eu me sinto melhor agora dormindo, não me sentir melhor no sentido de eu só querer me sentir bem, mas no sentido de eu ter um dia muito mais produtivo. Então, se eu sei que eu preciso de 8 horas, o ideal é que eu durma 8 horas. Se eu preciso dormir 5 horas é suficiente para mim, então eu posso dormir só 5 horas. E de fato isso depende muito de cada um, da natureza de cada pessoa. Sobre esse tema, eu queria entrar porque a porção da semana explica algo muito parecido. Nós conhecemos muito bem sobre o Seder de Pesach. O Seder é uma noite que quase todo judeu no mundo comemora. Quase todo judeu no mundo está fazendo o Seder na noite do Pesach. E nós estudamos sobre o Seder justamente na porção da nossa semana. Na porção de Bo. A Parashá Bo, ela conta pra gente sobre a saída do Egito. Como os judeus saíram do Egito, tudo o que aconteceu com a saída, todos os detalhes da saída do Egito. É muito interessante todo esse tema da saída do Egito que os judeus eles faziam. Como eles saíram, todos os detalhes e como hoje em dia a gente faz o nosso Seder, lembrando da saída do Egito naquele momento. Vamos só resumir a história. Os judeus estão no Egito, prontos para sair e Deus fala, sabe o que? Alguns dias antes vocês vão fazer o Korban Pesach, o sacrifício do Pesach. Esse sacrifício envolve pegar um carneiro, que na época era o deus dos egípcios, o animal que eles idolatravam. Pega esse animal, coloca ele com você, guardem junto com vocês durante alguns dias. E daqui a alguns dias vocês vão fazer o sacrifício. E depois do sacrifício, peguem o sangue e passem na porta. E com eles, através disso, Deus vai matar todos os primogênitos egípcios e vai deixar os primogênitos judeus viverem. E assim foi. Os judeus estavam sofrendo muito na época, foi uma coisa difícil, foi um momento difícil, mas eles fizeram isso e os egípcios viam e falavam, o que vocês estão fazendo com o meu Deus? Vocês estão estragando o meu Deus. Eles falavam, o nosso Deus nos ordenou pegar o carneiro. É o seu Deus? Só para provocar, não é somente por isso, mas para mostrar que Deus está no comando, nós temos um Deus que comanda e que controla tudo. E assim, de fato, os judeus fizeram um korban, no sacrifício do Pesach, e entraram muitas leis sobre esse assunto. Uma das leis que a Torá fala sobre o animal, sobre o sacrifício, é o jeito que nós devemos comer. Como que a pessoa deve comer esse korban, esse sacrifício? A resposta é, eles devem comer em um ambiente só. Bebait echad, em uma casa, somente em uma casa. Eu não posso agora comer parte em casa, depois eu quero sair um pouco, depois eu vou voltar, depois eu decido que eu vou comer outra parte fora de casa, em algum restaurante. Não, preciso comer tudo em casa. Essa era a lei de épocas, a gente está falando de épocas muito antigas. No ano 2448 da criação do mundo. O ano que os judeus saíram do Egito. Naquele ano, Deus está falando, peguem um animal, o próprio carneiro, e comam ele somente em um local. Vêm os sábios e acrescentam um pouco mais sobre essa lei. E falam, vamos pensar numa coisa. Caso alguém decide mudar de ambiente. Naquela época as casas tinham somente um quarto. Imagina que eu estou comendo em um quarto e eu quero sair para outro quarto e depois voltar. A Torá fala, os sábios falam, é proibido você voltar a comer. Se você está nesse local, você pode comer. No momento que você sai daquele local, vai para outro, você não pode voltar. Você deve manter sempre no mesmo lugar. Sempre manter a comida, a alimentação, a refeição de Pesach exatamente no mesmo local.
Em lembrança àquela noite que os judeus comeram o animal, o carneiro, o cordeiro, desde então todos nós fazemos o Seder, que é a noite especial de Pesach, que nós fazemos exatamente nessa noite de Pesach, a noite que os judeus saíram do Egito. Então naquela noite os judeus estavam comendo o animal, estavam comendo o korban, e a Torá fala que tem que ser no mesmo local. Se acontece, se alguém sai e decide voltar, os sábios falam não. Infelizmente, você não pode voltar mais para comer. Uma vez que você saiu, você não pode voltar para comer. Você só pode manter a alimentação no mesmo local. Isso é muito interessante. O que significa isso tudo hoje em dia? Ainda mais uma lei da época do Corban, na época que tinha o templo, naquela época não tinha o templo, mas na época que Deus deixava abater o animal como um sacrifício, era uma coisa. Hoje em dia, o que eu posso aprender na minha vida diária com essa lei desse sacrifício? Se eu mudei de local, eu não posso mais voltar. Os sábios vão um pouco mais longe sobre essa lei e explicam de uma forma um pouco mais diferente. No caso que alguém está numa noite do Seder e tem uma das pessoas da noite está falando muito, começa a falar, ou eu tomei muito vinho e me bateu um sono, estou muito cansado, não estou mais me aguentando em pé. Eu saio um pouco para cochilar, para dar uma dormida, depois eu volto. O que acontece? Ou até mesmo se eu estou na mesa do Seder, mas eu adormeço, dizem os sábios, uma vez que você dormiu, você não pode mais voltar para a mesa. Você não pode mais participar do Korban, do sacrifício do Pesach, porque você dormiu. O sono é como se fosse que você está mudando de local, espiritualmente falando. Ou seja, assim como a pessoa que sai, ela não pode voltar, a mesma coisa a pessoa que dormiu. É como se fosse que ela se mudou de local. Já que ela mudou, ela não pode voltar e participar da noite do Pesach. Muito interessante isso. Tem uma exceção. Só lembrando, hoje em dia nós não fazemos mais os sacrifícios, porque existem leis, precisa ter um templo, nós não temos mais o Beit HaMikdash, segundo o Beit HaMikdash foi destruído, e infelizmente nós não temos mais como fazer o sacrifício do Pesach. Mas, o que sim nós temos, e o que é muito importante a gente saber. Na noite de Pesach, nós temos uma coisa chamada afikoman. Afikoman é um pedaço de matzá que nós deixamos para comer no final do Seder. E logo depois desse pedaço, não se come mais nada. Não se come mais nada, não se bebe mais nada, só comemos o afikoman e a gente vai dormir com um gostinho da matzá na boca. O que significa isso? Em lembrança ao korban, nós comemos essa matzá. Não se pode comer carne assada nessa noite para não lembrar o korban Pesach. Não se come carne lembrando como que era feito o korban naquela época. Então, não pode fazer um churrasco. Então, o que a gente faz? Nós comemos a matzá. A matzá, ela representa o korban, o sacrifício do Pesach, porém de uma forma diferente. Então, em lembrança, a gente come essa matzá no final da noite. Mas tem uma regra. Tudo isso que nós estamos falando, que a pessoa que sai, ela não pode voltar, ou a pessoa que adormece não pode voltar, existe uma exceção. A exceção é quando você está com outras pessoas na mesa. Quando outras pessoas estão presentes, você vai, dorme e você volta. E alguém na mesa ficou acordado, dizem os sábios, você pode continuar normalmente o seu Seder. Por quê? Porque o que importa é o grupo. Você faz parte de um grupo. No momento que você faz parte de um grupo, o que importa é o grupo. Então, se tem alguém do grupo que ficou acordado, por mais que todos foram dormir, tudo bem. Você pode voltar e fazer o Seder. No caso que você está fazendo o Seder de Pesach sozinho e você adormeceu, não pode mais voltar, porque não tem mais ninguém na mesa, você dormiu. Ou no caso que todo mundo dormiu, não pode mais voltar, porque não tem mais ninguém acordado na mesa. O que significa isso, como eu perguntei no começo, para nós, para os nossos dias atuais? Qual a grande lição que eu posso aprender dessa lei que parece muito teórica? Parece uma coisa que, qual a chance de acontecer de alguém dormir e não poder voltar para a mesa? Qual o significado disso? O que eu posso aprender dessa lei hoje em dia? Existe um Farbrengen, uma reunião racídica, que o Rebbe de Lubavitch explicou exatamente essa lei de uma forma muito mais elevada e muito mais prática. Vamos explicar exatamente o que o Rebbe falou naquela noite, explicando exatamente essa lei, mas de uma forma totalmente diferente. A noite de Pesach representa o momento que o povo judeu se tornou um povo. Representa o momento que os judeus se tornaram um único povo.
o momento que eles saíram do Egito e eles puderam se tornar uma coisa só, um povo só para receber a Torá. Exatamente nesse momento, Deus fala, vocês vão fazer o Corban no sacrifício do Pêssach. Ou seja, a noite de Pêssach, a noite do Seder, representa a eternidade do nosso povo. Representa quem nós somos hoje e quem nós éramos naquela época. A mesma matzá que foi comida pelos judeus que estavam saindo do Egito é a mesma matzá que eu como hoje em dia, vários e vários anos depois. E a mesma matzá que meu bisavô comeu, e a mesma matzá que o meu bisneto vai comer, se Deus quiser. Por quê? Porque a matzá, o judaísmo, ele é eterno. E as leis são sempre as mesmas. A base do judaísmo é o mesmo. Quando eu chego numa sexta-feira à noite e vou fazer meu kiddush, eu sei que é o mesmo vinho, a ideia do vinho, o copo, que meu bisavô usou. É o mesmo vinho que todos os meus patriarcas usaram. Porque as leis da Torá elas são as mesmas. Quando Deus fala para a gente respeitar o Shabat, eu tenho certeza que todos os judeus em outras gerações respeitaram o Shabat. Então a mesa do Seder, a noite do Seder, explica o poder da eternidade judaica. Quando eu estou no momento do Seder, eu estou lembrando que os judeus saíram do Egito, passaram por todos os momentos, e até hoje nós estamos aqui passando por várias dificuldades parecidas, mas nós estamos aqui vivos. Nós estamos aqui eternos. Infelizmente, durante toda essa trajetória, durante toda a mesa, durante todo esse momento do Seder que estava todo mundo envolvido, algumas pessoas, infelizmente, foram dormir. Adormeceram. Pensaram que o judaísmo não é mais para elas. Sabe o quê? Respeitar um Shabat não é mais para mim. Quem sou eu? Continuar minha vida como um judeu não é mais para mim. Eu vou dormir um pouquinho. Eu vou adormecer. Eu vou tirar uma soneca. Quem sabe algum dia eu acordo desse sono. Nesse caso, dizem os sábios, olha que interessante onde vai essa lei. No caso que alguém foi dormir, ele não pode mais voltar para a mesa do Seder. Ele não pode mais fazer parte do judaísmo. No momento que a pessoa se desliga totalmente, na teoria, ele não poderia mais fazer parte do Seder. Ele não poderia mais voltar e falar, eu quero voltar a ser um judeu, porque eu dormi, porque eu passei um tempo fora. E, infelizmente, muitas e muitas pessoas pegam esses que saem um pouco, que se desligam um pouco, que vão dormir um pouco, e acusam, e colocam elas para baixo, e rebaixam, e falam mal. Com certeza a pessoa está dormindo. Porém, existe uma exceção. No caso que alguém continuou acordado, todas as pessoas que estão dormindo, elas podem voltar para a mesa. Onde vai essa lei? Em todas as gerações, sempre teve alguém. Os líderes das comunidades sempre ficaram na mesa do Seder. Eles sempre ficaram, o momento inteiro eles estão na mesa. O momento todo eles estão esperando os judeus que estão dormindo voltarem para a mesa. E eles vão e acordam os judeus, eles dão toque para eles, eles fazem o máximo para as pessoas que estão dormindo voltarem para a mesa. E eles sabem que já que alguém ficou na mesa, então não interessa. Você vai dormir, você vai acordar, o momento que você acorda, você sabe que tem alguém na mesa. E você pode voltar para fazer parte do judaísmo. Um judeu nunca é esquecido. Por mais que é errado a pessoa desligar, a pessoa dormir, a pessoa fazer algum pecado, com certeza é uma coisa negativa. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que saber que no momento que eu decido acordar, tem alguém na mesa me esperando. Porque os líderes vão estar sempre esperando. Esse é o dia, essa noite do Seder, lembra justamente essa ideia dessa eternidade do povo. E como que alguém que está longe, ele sempre pode voltar. Ele sempre pode voltar a fazer parte do judaísmo. Ele sempre pode lembrar que tem alguém que vai estar esperando ele na mesa do Seder. Na época pós-guerra, pós-holocausto, o judaísmo estava um pouco apagado. E nós conhecemos a história do Rebbe de Lubavitch, que foi uma pessoa que teve uma visão muito diferente do mundo. A visão que ele teve de transformar a humanidade, de entender que pessoas passam por momentos difíceis, mas ao mesmo tempo eles podem voltar, eles podem retornar ao judaísmo. Eles têm que lembrar que eles sempre são judeus. Um judeu, em qualquer circunstância que ele está, ele sempre vai ser um judeu. Não existe judeu esquecido, não existe judeu que está longe. Muitas vezes as pessoas falavam, Rebbe, eu encontrei um judeu Hiloni. Hiloni seria um judeu que, não é que ele não é ortodoxo, ele talvez está um pouco mais da palavra Hol, ele está um pouco esquecido, separado.
O Rebbe falava, eu não conheço nenhum judeu Hiloni, porque um judeu ele é sagrado. Um judeu ele faz parte de um povo sagrado. Como um judeu pode ser um Hiloni, um Hol? Um judeu que está longe, que está afastado, que ele está esquecido, que ele é profano. A palavra certa seria profano. Não existe um judeu profano. Um judeu ele é sagrado onde ele está. E ele deve lembrar que em qualquer momento que eu quero acordar, tem alguém na mesa que vai estar me esperando. E se eu sei que tem alguém na mesa, então eu sei que eu posso voltar. E os líderes em todas as gerações, nunca existiu um momento que todos os judeus foram dormir. Sempre alguém ficou na mesa. Sempre teve alguém que ficou na mesa, sempre teve alguém que estava esperando os judeus voltarem. Isso é incrível. Certa vez tinha uma moça judia que morava, se eu não me engano, na Suíça. E ela, infelizmente, decidiu seguir um caminho que é um pouquinho contra o judaísmo. Ela encontrou um moço para se casar, um menino, mas ele não era judeu. Os pais eram judeus tradicionais, que se dedicaram para a filha ter um casamento judaico, pelo menos para ela encontrar um judeu. Mas infelizmente ela não queria ouvir mais os pais. Ela acabou se encontrando com esse homem que não era judeu e ela queria já continuar a vida dela com essa pessoa. O que ela fez? Ela não estava nem aí, decidiu seguir o caminho dela. Naquele momento os pais estavam muito chateados. Imagina, coitado, o que vai acontecer com a nossa filha? E eles então decidem ligar para o rabino da cidade, que justo era um rabino Chabad. Por favor, dê uma ajuda. O rabino pega o telefone, liga para essa moça, tenta um contato. A menina sabe que é o rabino, desliga na cara. Por favor, deixa a gente conversar, eu não quero nada, eu quero trocar uma ideia de jeito nenhum. O rabino não pensa duas vezes, vai até a casa dela, bate na porta e fala, eu quero conversar com você. E tenta convencer, dá o máximo por ela, mas infelizmente ela não quer ouvir, fala, olha, eu não estou muito importada, isso que eu quero da minha vida e é isso que eu vou fazer. Rabino sem solução, dá um telefonema, liga para o secretário do Rebbe de Lubavitch e fala e pede para ele uma brachá, por favor, vamos ajudar essa menina, Rebbe deu uma brachá para essa menina para que ela possa encontrar um rapaz judeu. O Rebbe está ouvindo na linha, aquela linha às vezes era uma linha dupla, o Rebbe fala no telefone para ele, deixa eu te falar uma coisa, você deve amanhã ir na casa dela, hoje, que seja, vai na casa dela e fale que tem um judeu em Nova York que não consegue dormir porque você está se casando com um não judeu. O rabino não entendeu quem é esse judeu, quem é esse judeu. O Rebbe fala, o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe não consegue dormir porque tem uma menina que está se casando com um não judeu. O homem desliga o telefone e fala, olha, eu não estou entendendo mais nada. A menina não quer ouvir os pais. Ela não está nem aí para os pais, não está nem aí para a Torá. De repente eu vou falar que tem um judeu em Nova York que não consegue dormir porque ela até quer casar com um não judeu e de repente você acha que ela vai me ouvir? Claro que não. E o rabino então estava um pouco pensativo sobre esse assunto. Passa um tempo, ele recebe mais um telefonema da secretaria do Rebbe. E o secretário do Rebbe fala, o Rebbe pediu para eu te falar, para você não ter medo, porque ela conhece o Rebbe. Então não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. Ele vai até a casa da menina, bate na porta, a menina fecha a porta na cara dele algumas vezes. E ele fala, deixa eu só te falar uma mensagem. Tem um judeu em Nova York que não consegue dormir porque você está se casando com um não judeu. E ela pergunta, quem é esse judeu? Ele fala, o Rebbe de Lubavitch. Rebbe de Lubavitch? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Não sei quem é, não estou nem aí. Por favor, vá embora, rabino, eu não quero mais saber da sua vida, não quero mais que você fique me convencendo. Mas quem é esse Rebbe? O rabino tira uma foto, mostra para ela a foto do Rebbe. E ela na hora fica branca, desmaia e fala, você não está entendendo. Esse homem, ele está aparecendo no meu sonho já faz alguns dias, pedindo para eu não casar com um moço não judeu. Pedindo alguns dias para eu não casar com o meu noivo, para eu não largar o judaísmo, para eu procurar um rapaz judeu. Ela entendeu a conexão das histórias e tudo mudou a partir daquele momento. Com certeza não preciso falar que ela mudou de ideia e se casou com um judeu. Em muitas e muitas gerações, a gente pode achar que não tem ninguém na mesa acordado. Mas os sábios falam, enquanto tem alguém acordado na mesa, saiba que você pode voltar para o judaísmo. Pode ser que muitos judeus foram dormir. Muitos judeus entenderam que o judaísmo tem um limite. Até aqui eu posso fazer, mais do que isso não é mais para mim. Deixa eu adormecer, deixa eu tirar uma soneca. E talvez eu não sei quando eu vou acordar. E quando eu acordar, pode ser que não vai ter ninguém na mesa. E talvez eu vou olhar e falar, eu sou um caso perdido. Dizem os sábios,
olha bem o que você está falando, sempre vai ter alguém na mesa te esperando. E no momento que alguém ficou acordado de todo o grupo, saiba que você pode continuar o Seder. O Seder de Pesach pode continuar. O judaísmo pode continuar para você porque tem alguém na mesa que estava te esperando. Alguém estava lá acordado te esperando. Olha como uma lei que era muito técnica, uma lei que não tinha mais ou menos um sentido prático. Olha como o Rebbe conseguiu transformar isso e colocar na prática. E assim é de fato. Muitos de nós podem ter uma vida, a gente pode olhar para o mundo de dois jeitos. Por um lado eu posso achar que eu sou uma vítima. Tudo que acontece, eu não sou responsável. A vida me leva, as coisas acontecem, eu não sou responsável por nada. Deixa a coisa acontecer, deixa tudo fluir e Deus vai fazer a parte dele. Por outro lado, e esse é um jeito da gente poder olhar as coisas certas, quem sou eu? Eu controlo a minha vida. Eu dou o máximo para ser quem eu sou. E eu devo ser responsável, não para estar dormindo, mas para estar na mesa. Eu escolho onde eu posso estar. Será que eu quero ser um daqueles que estão dormindo? Ou será que eu quero ser uma das pessoas que está na mesa acordada? Uma das pessoas que está mantendo a eternidade judaica. Uma das pessoas que está mantendo aquela conexão judaica para sempre. Eu não vou desligar. Eu não vou dormir. Eu não vou adormecer. Pode ser que em alguns momentos eu acabe esquecendo. Eu dou uma cochiladinha pequena, mas eu sempre lembro que eu estou na mesa. Que eu estou acordado. E isso é uma grande lição. Porque no momento que eu entendo que eu não sou qualquer um. Cada um de nós é um líder. Todos nós somos líderes, em algum sentido. Eu sou líder para meus amigos, eu sou líder para minha família, eu sou líder no meu trabalho. Quando eu entendo isso, eu entendo a minha responsabilidade por outras pessoas que podem estar dormindo, por outras pessoas que podem ter se desligado de alguma forma do judaísmo. Quando eu entendo isso, eu começo a olhar para o mundo diferente. Eu percebo a minha responsabilidade ligado a essa paraxá da semana. Eu percebo quem eu sou, a força que eu tenho, o poder que eu tenho, a energia que eu tenho para poder, de fato, ser responsável por outras pessoas. Eu tenho que estar na mesa. Eu não tenho que estar dormindo. Se eu estou dormindo, eu sou a vítima. Deixa as coisas acontecerem. Quando eu acordar, eu vejo o que eu vou fazer, quem eu sou, o que vai acontecer no mundo. Pelo contrário. Hashem está ensinando, seja alguém que esteja na mesa. E seja sempre acordado. Sempre pronto. Sempre disponível para uma outra pessoa. Porque quando alguém acordar e precisar de alguém na mesa, você fala, eu estou na mesa, eu estou pronto. E para a pessoa se sentir responsável, ela deve saber que isso exige um certo esforço. Isso exige um momento que a pessoa vai querer crescer e evoluir. Sempre para eu ser responsável, eu preciso estar crescendo, eu preciso estar me evoluindo, eu preciso estar desenvolvendo várias outras ideias, várias outras ferramentas que eu tenho, minha possibilidade máxima no mundo. O que é muito importante. Quando eu sou responsável, eu me sinto exemplo. E todos nós somos exemplos. Todo mundo, qualquer ser humano é exemplo para outros. O que acontece em outras situações, quando eu estou em algum momento que eu acho que ninguém está me olhando, saiba que o que nós fazemos representa muito para outras pessoas. E muitos podem falar, porque você fez isso, então eu vou fazer também. Ou você deixou de fazer alguma coisa, então eu também vou deixar de fazer. Então nós somos exemplos, nós somos responsáveis. Nós devemos saber a nossa responsabilidade de estar sempre acordados na mesa, sempre prontos para uma outra pessoa. E é por isso que a primeira mitzvah que tem na Torá acontece na paraxá da nossa semana, aparece na paraxá da nossa semana. Deus fala, sabe qual é o primeiro mandamento que eu vou dar para vocês? A santificação do mês. Santificação da lua. Por quê? Tantos outros mandamentos que Deus poderia ter dado para o nosso povo, bem o primeiro vai ser esse. Deus deu 613, mas por que esse foi o primeiro? Dizem os sábios, para a pessoa saber valorizar o tempo. O calendário, a lua, meses, anos representam o tempo. O tempo é algo que não tem volta. O tempo é uma das únicas coisas no mundo que não tem volta. Você perdeu 10 minutos agora, você perdeu. Esses 10 minutos nunca vão voltar. Talvez você consiga recuperar o que você teria feito naqueles minutos, mas os 10 minutos em si nunca vão voltar. Você não tem chance de recuperar. Então o tempo é muito importante. E isso nós entendemos. A pergunta que eu coloquei no título, será que alguém pode dormir num discurso? Será que eu posso dormir? Pode ser que eu até possa dormir, não teria nenhum problema, a não ser o problema de dormir numa sinagoga, isso é um problema. Mas se eu dormir, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar perdendo o meu tempo. Eu vou estar deixando de valorizar o tempo, que é algo que não tem volta. No momento que eu perdi o tempo dormindo, ao invés de fazer uma coisa boa, eu estou deixando a minha vida passar. Eu sou um daqueles que estão dormindo e não dos que estão na mesa acordados, esperando as outras pessoas acordarem. E essa é a grande lição que a Torá está nos ensinando nessa semana. Vamos ser responsáveis.
Vamos ser as pessoas que estão na mesa prontos e disponíveis para outras pessoas. Não importa o que acontece no mundo, não importa o que acontece com outros judeus, eu vou atrás deles, eu quero acordá-los, eu quero mostrar que eu estou na mesa pronto para qualquer um que venha me pedir ajuda. Essa é uma das bases judaicas, um dos princípios judaicos. Saber estar na mesa pronto, por mais que tenham judeus que estão dormindo. Quando a gente olha dessa forma a vida, a gente percebe diferente. Porque eu sei que eu sou importante. As pessoas falam, eu não sou importante, o que eu faço? Ah, tudo bem, eu sou mais um que vou estar na mesa. Tem tanta gente que está acordado, eu sou um dos que estão dormindo, não vai acontecer nada. A Torá está falando, está nos ensinando, seja dos que estão acordados. No momento que você é um dos que está acordados, você consegue transformar toda a nação, todos aqueles que estão dormindo. E esse é um grande ensinamento da festa de Pesach. Os judeus saíram do Egito nessa semana, os judeus saíram nessa paraxá, na leitura dessa paraxá, e eles saíram com o braço estendido, com a mão forte. Quer dizer, eles saíram vitoriosos. Eles não saíram coitados, sem nada. Eles saíram bem, eles saíram erguidos do Egito. Eles saíram sabendo que eles agora vão ser um povo que a partir desse momento, dessa noite, eles estão se transformando em um povo e eles estão prontos para sair e estão prontos para receber a Torá. E a partir do momento que eles vão receber a Torá, a partir de agora a gente vai mudar. A partir desse momento, a gente vai agora se transformar em pessoas novas, em um povo novo, em um momento diferente. E de fato, é isso que nós devemos aprender. Talvez está tarde, nunca está tarde. Pode ser que eu perdi algum tempo atrás, pode ser que eu perdi alguns anos da minha vida, não se preocupa. Porque para esses anos tem alguém que estava acordado me esperando. E a partir de agora, eu vou estar esperando outras pessoas acordarem. Eu vou ser responsável pelo que eu faço, eu vou estar pronto para dar o máximo que eu posso para outros judeus, para outras pessoas, para a humanidade. Eu vou estar pronto para dar o meu máximo. Eu decido agora que você é o responsável. E nunca é tarde para a gente poder acordar. E nunca é tarde para a gente poder voltar para a noite do Seder e poder seguir a vida dessa forma. Então desejo a todos vocês um Shabbat Shalom, que a gente possa olhar um pouco diferente para tudo que acontece ao nosso redor. Olhem só como uma pequena palavra que está na Torá. Você não pode comer o korban em outro ambiente. É isso que está. Em uma casa você deve comer. Daqui a gente aprende tantas e tantas leis, tantos detalhes importantes, tantas coisas a gente vai aprendendo por causa dessa lei, como a gente chegou na prática em uma lei tão básica do judaísmo, em um princípio tão básico, em uma grande lição de vida para cada um de nós, para a gente poder de fato melhorar nossos atos e se tornar cada vez pessoas melhores, judeus melhores, seres humanos melhores, como na noite do Seder a gente deve pedir, para que nós possamos ser mensch. Mensch quer dizer ser um bom ser humano, ter o respeito por outro, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa boa e assim trazer a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. É muito importante a gente lembrar esse ano que é o ano do Hakel, o ano da união. Então, quanto mais encontros melhores, quanto mais a gente poder se encontrar, sempre é muito bom. E sempre bom estar aqui, sempre unindo, ainda mais nesse ano, que a gente possa se unir mais, que a gente possa lembrar desse ano do Hakel, desse ano da união, e que muito em breve a gente possa estar ouvindo as palavras do rei no templo, no terceiro templo, que seja com a vinda do Mashiach, se Deus quiser, muito em breve. Agradeço a todos vocês. Shabbat Shalom a todos e uma boa noite.